Na aula de hoje, nós vamos ver sobre estruturas de controles e um pouco de escopo de variáveis. A primeira estrutura que eu vou tratar hoje aqui é a estrutura if-else, né? É só você lembrar de desvio, de verificação, né? E essa estrutura ela serve de maneira simplificada para testar se uma determinada condição é verdadeira e então executar partes de códigos, né? E, claro, ela vai executar somente se for verdade e o else vai cair no que sobrar lá da nossa execução. A gente vai ver isso com mais detalhes. Então eu tenho aqui uma variável verdade e eu setei ela como true, né? Eu atribuí o valor true a ela. E como é que se faz para declarar esse if aqui? É fácil, é só a gente colocar if, depois a gente bota a nossa condição aqui, escreve then e põe o end. Então dentro desse bloco de comando aqui, ó, vai ser executado o nosso pedaço de código se essa condição for verdadeira. Então, olha só, eu tenho aqui verdade e veja só que se esse código aqui de cima, né, se essa condição aqui dentro for verdadeira, ele vai escrever verdade na tela. É só eu pedir para rodar, ele escreve verdade. Viu? Então, é assim que funciona. Se aqui fosse mentira, se caso fosse false, veja só, ele não iria executar, né? E esse false poderia ser escrito aqui diretamente ou uma expressão. Então, por exemplo, se não for, né, verdade, nesse caso como verdade é falso, então ele vai escrever verdade. Então, é basicamente assim que funciona. Outro exemplo que a gente tem é esse daqui. Eu tenho verdade igual a true, e se for verdade, ele escreve verdade. Caso contrário, ele escreve mentira. Para isso, é só adicionar o else. Então, o else ele não é obrigatório, mas você pode utilizar se quiser. Então, executando esse código, veja só que ele escreveu verdade, e se o verdade fosse falso, né? Então, ele iria escrever mentira. Tranquilo? Então, essa é a estrutura de controle, certo? If else. A gente verifica uma condição, dependendo da condição, a gente executa ou uma parte de código ou outra, tá? Nesse caso, a gente pode omitir o else e não utilizar ele como eu utilizei no exemplo acima. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma variável idade, e essa variável idade é igual a 5. Daí eu verifico aqui, ó, se a idade for maior do que 18, escreve adulto. E eu posso colocar mais ifs, por assim dizer, utilizando o else if para encadear e verificar mais coisas. Então, por exemplo, se a minha idade for maior do que 18, escreve que é adulto. Caso contrário, se a minha idade for maior do que 14, escreve que é adolescente. E se não cair em nenhum desses dois aqui, vai cair nesse último aqui, que é o else. Tá certo? Executando aqui, eu vejo que é criança, porque a minha idade é 5. Tá? Agora, se eu colocar uma idade, por exemplo, 12, veja só, ele deu criança de novo. Agora, se eu colocar 14, que é um valor limite ali, ele vai dizer que é criança. Então, só para quando for maior do que 14 que vai cair aqui, ó. Quando for 15, por exemplo, ele já vai dar que é adolescente. E se eu colocar 16, ele vai dizer que também é adolescente. E 17, se eu botar 19, por exemplo, ele vai dizer que é adulto. Tá? Então, uma possível solução para isso daqui seria colocar maior ou igual. Eu posso utilizar qualquer operador aqui dentro. Então, idade adulto é se for maior ou igual a 18. Né? 18 anos também é adulto. E vou botar aqui que maior ou igual a 14 também é adolescente. Então, se eu colocar agora 18, eu tenho aqui o meu resultado. Beleza? Chegamos a essa conclusão. Então, é basicamente isso daqui. Tá certo? Agora, nós vamos ver um pouco de escopo juntamente com esse exemplo aqui de exercício. Então, considere que eu preciso saber da área de um quadrado, lado igual a lado, e saber se dá ou não para construir uma casa. Esse exemplo ele é meramente didático, tá? Então, primeiramente, eu sei que todas as casas nesse meu sistema aqui, ele precisa ter pelo menos 225 metros quadrados, tá? Para poder construir uma casa. E então, todas as casas precisam ter pelo menos esse tamanho. Caso contrário, não pode ser construído. Tem que ter no mínimo esse tamanho aqui. Depois, se a casa tiver um tamanho maior ou igual a esse daqui, eu vou classificar essa casa. Se ela for maior, eu vou botar aqui maior ou igual a 225, ela vai ser uma casa pequena.
Se ela for maior que 300 metros quadrados, né? Então, e ao mesmo tempo menor que 400, ela vai ser uma casa média. E se ela passar de 400, ela vai ser considerada uma casa grande, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui. Escreva um programa que leia, né, um lado do terreno e classifique essa casa. Então, para ler, a gente vai usar a função io.read. Então, vamos começar com o seguinte. Eu vou escrever na tela print, né? Escreva o valor de um lado. 2 pontos, espaço, aqui. Antes eu vou só comentar esse trecho de código para não ser executado junto. Beleza. Então vai ser, escreva o valor de um lado. Ele vai escrever isso na tela e depois eu vou escrever lado é igual a io.read e a pessoa vai ler. Quando eu tiver o lado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os metros quadrados. Eu vou chamar de metros quadrados é igual a lado vezes lado. Pode fazer, se você quiser também, lado elevado ao quadrado. Tá? Tanto faz. Vou fazer lado vezes lado. Então aqui eu já tenho os metros ao quadrado. Vamos testar para ver se vai funcionar isso daqui. Rodando o código, escrevo um lado. Vou botar aqui, por exemplo, lado 15. E ele falou o seguinte. Nada, né? Ele funcionou. Mas lembra que o retorno da minha função io.read, ela me retorna uma string? Então, o certo a fazer é fazer o toNumber. Nós já vimos isso daqui outras vezes. Então, eu vou pegar esse valor que eu estou lendo, vou converter para um valor em número e depois eu vou multiplicar esses valores. Beleza. Então, vou rodar aqui, vou escrever, por exemplo, 15 e beleza, está rodando sem problemas. Agora eu vou verificar o seguinte, se o meu valor de lado, na verdade, se o meu valor de metros quadrados, ele for maior ou igual a 225, quer dizer que eu posso construir, tá? Então eu vou escrever aqui, pode construir. Pode construir. Caso contrário, eu vou escrever aqui, não pode construir. Não pode construir. E vou fechar a minha condição if. Então, a primeira coisa que ele vai verificar é se os meus metros quadrados são maiores do que 225, tá? Se for, ele pode construir, se não for, não pode construir. Então, vou botar um lado aqui, vou escrever o lado de 10, e ele vai dizer que não pode construir, tá? E se eu colocar um valor aqui, 215 de lado, né? Então, ele vai dizer que pode construir. Beleza. Agora, dentro dessa condição aqui, eu vou verificar mais coisas. Porque se ele cair aqui dentro, eu vou fazer outra verificação. O seguinte, se os meus metros quadrados forem maior do que 400, então eu vou escrever que a casa é grande. Casa grande, tá? Caso contrário, else if, se os meus metros quadrados forem maiores ou igual a 300, beleza? E ao mesmo tempo, os meus metros quadrados forem menor do que 400, certo? Menor ou igual, posso colocar menor ou igual, porque ali em cima eu botei maior. Se for menor ou igual a 400, então eu vou escrever casa média. Caso contrário, vai cair nessa condição else, então eu escrevo, na verdade eu escrevo com print e escrevo aqui casa pequena. Então vamos testar isso aqui. Rodando um lado eu vou botar aqui 15. Ele vai dizer que a casa é pequena, pode construir casa pequena. Então se eu colocar aqui, por exemplo, outro que vai ser 16, né? Ele vai dizer casa pequena. Se eu colocar, por exemplo, 20, ele vai dizer casa média. E se eu botar um outro valor, como por exemplo 30, casa grande. Tá certo? Então já está funcionando o nosso programa. Uma coisa que eu poderia verificar antes é o seguinte, olha. Vou rodar esse projeto aqui. Quando ele está lendo um lado, eu vou colocar um valor inválido. Vamos supor que sem querer eu escrevo uma letra L no final ou qualquer outra coisa. Então, boom, problemas, erros. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer uma operação aritmética entre 1.000 e basicamente isso daqui. Aonde é que está essa operação aritmética aqui? Ó? Ele pega
o valor que foi retornado de toNumber. Nesse caso foi nil, porque eu inseri um valor inválido, ele retornou nil em vez de retornar o número, e tentou fazer nil vezes nil, e foi aqui que gerou o erro na linha 56. Pode ver aqui, linha 56. Então, para garantir, eu posso fazer isso daqui também. Se o meu lado for diferente de nil, então, se o meu lado for diferente de nil, eu continuo, né? Mas eu vou fazer uma coisa ao contrário aqui. Se o meu lado for igual a nil, quer dizer que o meu lado é inválido, né? Eu vou botar essa condição aqui em cima, ó. Se o meu lado for igual a nil, quer dizer que o meu lado é inválido, então eu vou escrever lado inválido. E pronto. Fazendo isso daqui, eu posso escrever assim, return. É uma forma de eu parar a execução desse programa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um lado inválido, ele vai dar lado inválido e vai chegar nesse return aqui e vai parar. Não vai continuar executando mais daqui para frente. Certo? Então, foi assim que a gente fez esse projetinho. A sua tarefa agora vai ser fazer esse projeto, só que sem fazer com ifs aninhados. Você vai fazer algo do tipo, você vai usar esses operadores aqui, ó. Operadores AND, ou OR, ou NOT, você escolhe. Você vai fazer todo esse projeto aqui, mas sem utilizar ifs aninhados, um if dentro do outro. Vai fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Se os metros quadrados forem maior do que 225 e então faça alguma coisa, certo? Tente refazer isso daqui, mas sem usar if aninhado e veja se funcione. Então, essa foi a aula de if. É um comando bem tranquilo e muito útil. A gente vai usar bastante ao longo do curso. Espero que tenha ficado claro. Vejo você na próxima aula.